Olá, meus caros, quero falar com vocês, de novo, a gente já falou sobre esse tema, mas é sempre bom repassar, né, relembrar, a respeito do FAP, do fator acidentário previdenciário. Esse índice, esse fator tem a ver com o seguro de acidente de trabalho que é devido para ou pelos trabalhadores aí da sua empresa, né? Então, deixa eu te explicar como é que funciona. Toda empresa que tem seus funcionários, ela tem que recolher mensalmente, e a gente faz esse recolhimento lá junto com a guia de recolhimento da Previdência Social, né, junto com o GPS, um determinado valor, calculado geralmente sobre o salário dos trabalhadores, para fins de seguro de acidente do trabalho. Esse seguro de acidente de trabalho é um fundo de seguro mesmo, pense nisso como seguro contra roubo de carro ou contra incêndio, né, como você quiser. É um fundo que a Previdência Social administra e é desse dinheiro que ela paga, por exemplo, o auxílio-doença para o trabalhador, aposentadoria por invalidez e outras coisas mais, como uma proteção para o trabalhador e para a sua empresa também, né, porque você contrata esse seguro, se algo acontecer de ruim com o teu trabalhador, o fundo, este seguro, o INSS vai lá e paga uma indenização para o trabalhador ao invés de você pagar essa indenização. Agora, para esse cálculo, para saber quanto exatamente você paga de seguro de acidente do trabalho, existe uma metodologia que é um pouco complexa e eu vou te explicar agora, que é um misto. Primeira coisa que é levada em conta na hora de determinar o valor que você vai pagar de seguro de acidente de trabalho é uma coisa chamada RAT, risco de acidente de trabalho. Esse RAT é um risco estipulado pelo governo para a atividade que a tua empresa exerce. Então você tem aí na sua empresa uma lista de atividades lá no teu contrato social, né, na estipulação dos objetivos sociais da sua empresa, você relaciona que atividades você exerce aí na sua empresa. Essas atividades são transformadas num código, que é esse tal de CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, e a partir do tipo de CNAE que você tem na sua empresa, o governo atribui um percentual de risco para o INSS, ou melhor dizendo, para o seguro de acidente do trabalho. Existem 3 percentuais de risco que são os mais comuns, né? O percentual de risco baixo, e aí você paga 1% de risco de acidente de trabalho, percentual de risco médio, e você paga 2% de risco de acidente de trabalho, ou percentual de risco alto, e aí você paga 3% de risco de acidente de trabalho. Esse é o tal do RAT. Uma breve pausa aqui para te dizer, recomendo intensamente que você dê uma olhada com frequência e agora, por exemplo, que está me assistindo, vá lá, pegue teu contrato social, certifique-se de que os objetivos sociais descritos ali são de fato aqueles que você exerce na sua empresa. Estou dizendo isso porque com frequência a gente abre a empresa pensando em fazer uma coisa, as oportunidades de mercado vão acontecendo, quando a gente vê está fazendo uma coisa diferente, se não tiver ajustado o contrato social, teu CNAE provavelmente não está adequado, e se o teu CNAE não está adequado, provavelmente você está pagando um risco de acidente do trabalho também inadequado. E aí pode ser maior do que o devido, desperdício, ou menor do que devido e é risco para você, porque se você paga um seguro mais baixo, depois você não tem a cobertura que precisa desse seguro de acidente do trabalho. Vai lá conferir. Encontrou alguma atividade que não está adequada ou falta alguma atividade que agora você está exercendo, procura a gente aqui na Sevilha para que a gente faça a alteração do teu contrato social, incluindo essas atividades para ajustar o seu risco de acidente do trabalho. Muito bom, vamos imaginar que a gente olhou aí a tua empresa e descobriu que o risco de acidente do trabalho, determinado, como eu disse, pelo Código Nacional de Atividade Econômica, é médio, 2%. Pronto, então você tem um risco de acidente do trabalho de 2%. Você vai recolher um seguro de acidente do trabalho de 2%? Não. Ou melhor dizendo, não necessariamente. A gente pega esses 2% e deixa aqui de lado. Temos que consultar um outro dado, que é aí sim o tema do nosso vídeo, que é o FAP, Fator Acidentário Previdenciário. Todo ano no mês de setembro, agora acabou de sair, então todo ano no mês de setembro, o INSS divulga um índice chamado FAP, Fator Acidentário Previdenciário, e esse fator acidentário previdenciário, ele é individual por empresa. E agora a partir de 2016 ficou mais ainda, ele é individual por estabelecimento. Matriz tem um FAP, filial 1 tem outro FAP, filial 2 tem outro FAP. O que a gente aqui da Sevilha faz? Vai lá no site do INSS com o Conectividade Social, olha qual é o FAP que foi atribuído para a sua empresa. Esse FAP ele pode variar de 0,5 até 2. É como se fosse uma nota, tá bom? É um índice. Então de 0,5 até 2. Se você tirou FAP 2, isso quer dizer que você teve muitos acidentes de trabalho na sua empresa e a partir daí a gente potencializa o custo do teu seguro de acidente do trabalho. Então o que a gente aqui da Sevilha faz?
Olha lá no FAP, teu FAP foi 2, nós pegamos o risco de acidente de trabalho, lembra que eu deixei aqui de lado um risco de 2%? Pois bem, pego aqueles 2%, multiplico pelo fator que eu encontrei lá no FAP, 2. Então eu faço 2% vezes 2, 4%. É isso que você vai pagar de seguro de acidente do trabalho no ano que vem. Se eu vou lá no FAP e encontro um índice baixinho, digamos que eu encontre meio, isso quer dizer que você teve poucos acidentes de trabalho. Então eu pego o risco de acidente de trabalho, que é 2%, multiplico pelo fator do FAP, meio, 2% vezes meio, 1%. Você vai pagar 1% de seguro de acidente de trabalho. Sobre o que? Calculado sobre que valor? Sobre o total da remuneração dos seus trabalhadores. Então você percebe que um FAP alto pode te custar, no meu exemplo, 4% de seguro de acidente de trabalho, enquanto que um FAP baixo pode te levar para um seguro de acidente de trabalho de 1%, é claro, 3% a mais de custo só pela diferença do FAP. Só quero esclarecer para você o seguinte, a gente aqui na Sevilha Contabilidade não tem conhecimento técnico suficiente, porque se trata de uma questão de saúde e segurança do trabalhador, para medir se aquela nota do FAP é boa ou ruim. Então o que a gente faz? A gente entra lá no site do INSS, olha a nota do FAP, meio, 2, 1, seja lá que nota você tirou no FAP, nós simplesmente aplicamos aquela nota sobre o seu risco de acidente de trabalho. É só isso que a gente faz. Nós não analisamos se aquela nota está adequada ou não, se a nota precisava de melhoria ou não. Aí você vai me dizer, mas e como é que eu faço para fazer essa análise? A minha recomendação é, pega a tua nota do FAP, a gente publica no nosso site, então você tem acesso, você consegue enxergar lá qual é a nota do FAP que você terá. Pega a tua nota do FAP, leva para a empresa que te presta serviços de PPRA e de PCMSO, que é aquela turma de medicina e segurança do trabalho, né? E pede para eles validarem, pede para eles olharem se aquilo faz sentido ou não, de acordo com os registros que eles têm nos dois programas, no PPRA e no PCMSO. Se por acaso precisar contestar ou coisa que o valha, eles fazem isso para você, e se você conseguir a redução da nota, você nos avisa e a gente muda o recolhimento. Até lá a gente simplesmente pega o FAP, multiplica pelo RAT e encontra o valor do seguro que você tem que pagar, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.